ele voltou para realizar o inferior. Então, preparamos o inferior, né, com a colocação de alguns implantes, e aqui a gente observa o resultado final do trabalho, né, após essas duas fases que foram muito sacrificantes para o nosso paciente. E aqui uma visão em 2000, né, com o trabalho sendo mantido, né, observando que é muito importante que o paciente que tem prótese em metalocerâmica sobre implante superior e prótese em metalocerâmica sobre implantes inferiores, que ele, obviamente, faça uso de um protetor, tá, para evitar um ranger, né, e um desgaste e fratura das porcelanas. Outro aspecto em relação a esse tempo de 1990 é justamente lembrar que, poxa vida, a gente não tinha nenhuma evolução estética. Esse era o único componente de prótese que a gente usava, e com esse componente a gente fazia tudo. Então, repara só, a questão do componente que tinha o hexágono externo na cabeça era muito complicado. Né? É o estándar, exatamente. E a questão do hexágono, o hexágono era justamente para ajudar a levar o componente na boca sem que ele caísse na cavidade oral. A intenção do hexágono não era evitar uma rotação do componente de prótese, porque essa não era a preocupação, porque a gente trabalhava basicamente com implantes múltiplos, e implantes múltiplos, um implante ajuda a segurar o outro. Então, dessa forma, né, o que a gente observou, que ficou razoável, mas lembra que aqui a orientação é de colocar o implante mais palatino e mais apical possível, o que não coincide com o conhecimento do que a gente utiliza hoje. Está aqui o caso sendo realizado, a gente fez de uma forma não cirúrgica, né? A gente usou 2 punchzinhos, colocamos os implantes, e aqui eu tenho o resultado do caso, como o caso se apresenta, tá vendo? Apesar de não ter sido feito, né, de uma forma completamente moderna, mas um ponto importante era que a gente preparou para não unir dente e implante e para fazer a cirurgia sem abertura do retalho. E está aqui o resultado em 2000 e em 2018, como o caso se apresenta. Até do ponto de vista histórico, deixa eu dar um toque em vocês, que essa maneira era a maneira com que todo mundo trabalhava e trabalha, né? Mas hoje, em pacientes mais jovens, quando eu faço esse tipo de procedimento, eu sempre adiciono uma técnica de enxerto de tecido conjuntivo para ajudar a manter o volume tissular. Porque o paciente idoso, principalmente, ele reclama muito que o alimento fica retido entre a prótese e o tecido gengival. E ele está preocupado em passar a escova. E muitas vezes aquilo ali é um fator de retenção que você tem justamente pela perda óssea que você normalmente ocorre pós-exodontia. Então a gente recomenda o uso de um conjuntivo. O outro ponto importante é falar do desenvolvimento do primeiro componente de implantes, sistemas antirrotacionais, são implantes unitários, tá? Então, em 86, a gente observa no mercado implantes unitários sendo utilizados. E olha que barato esse caso, gente, dá uma olhada. Não está bonito o caso? O que vocês acham? Tá parecendo ótimo, só que eu não tenho nem certeza de qual é o dente, se é esse 11 mesmo aqui. Não é o 11, Tiagão. Olha como ficou legal o 11. Não tá legal? Pô. É mesmo, porque o 12 tá escuro, né? O Né? 21 tá escuro. Parece, 21. pelo menos, né? Não, o Parece. 11 parece um pouquinho mais pigmentado, né? Mas deixa eu mostrar o que a gente fez aqui. Caramba. Opa! Amigo, fui eu que fiz, hein? É isso aí. Alguém quer comentar? Paciente. Mas o paciente tinha essa linha de sorriso mesmo, Mari? Aí Tinha, cara. Tinha, bicho. Tinha. Nossa Senhora. Aí é complicado. Mas também, na época... Caramba, paciente amiga pra caramba. Você vê, o implante foi colocado em 1989. Eu tenho aqui ele em 1990, como ele se apresenta, tá vendo? Né? E falei, poxa vida, olha só, esse implante, ele passa em qualquer critério de sucesso até aquele momento publicado na literatura. Sim. De estabilidade mecânica, radiopacidade, perda óssea, tá tudo certinho. Exatamente. Então, olha só, esse implante é um sucesso aqui, é um sucesso nos estudos publicados também. Sabe? Então, vamos entender, sabe, que quando a gente está lendo uma literatura mais de algum tempo atrás, as metodologias eram diferentes. E é muito difícil você comparar essas metodologias. Então, olha que interessante, cara. Ela é linda, essa menina, cara. Ela tem 1,80 m. Eu falei, meu Deus do céu, Regina, o que eu fiz contigo, cara? Vamos tirar esse implante, vamos refazer o caso. Doutor Mário,
Sofri muito para botar esse implante em 89. Por quê? Como é que era feito? Abria-se o retalho mucoperistal de tudo para botar esse implante. Né? E o que acontece aqui é que o implante está completamente mal posicionado. E ela não quer tirar. Então, o que a gente fez? Tá vendo? Olha só, o munhão, Diego, é um munhão de ouro cimentado no titânio. Tá? Então, ela não queria tirar o implante. O implante é um core vent. Tá vendo? É um microvent. E olha só, o implante está completamente vestibularizado, cara. Tá? Então, o que a gente optou em fazer? Ela não quer tirar o implante, vamos fazer um enxerto de conjuntivo. Está aqui o enxerto de conjuntivo, 2008. Vamos afinar o nosso implante, passando a broca na cabeça do implante, colocamos o conjuntivo e colocamos o provisório. E com isso a gente aumentou o volume tisular. A gente não aumentou no sentido vertical, porque é impossível com o implante ali, não tem como fazer. E aqui o Rodrigo trabalhando com a prótese dentro gengival, uma prótese P3, né, que foi ficando dessa forma, e aqui está como ficou o caso em 2009, o que está muito razoável, né, gente? 2010, tá? Como a gente vê o caso, o desenvolvimento do caso. E agora, essa é uma prótese P3, é uma prótese dentro gengival. Essa é a solução que a gente quer? Não é, né, gente? A gente quer uma prótese P1. Né? Olha o acompanhamento do caso, 2011, 2013, 2015, 2018. Desculpa, essa prótese tem que ser retirada para que a gente possa cuidar dela adequadamente. Manda a tua pergunta, por favor. Esse é um exemplo também que... esse é um exemplo de que a gente tem que adaptar a nossa vontade também, a vontade do paciente, né? O que a gente quer dentro do que o paciente quer e está disposto também a fazer, né? E aí a gente precisa só mostrar para ele como vai ficar. Se essa paciente tivesse chegado para mim, tá, com esse implante colocado, né, eu não faria essa metodologia, tá, para ela. Eu fiz essa metodologia porque, infelizmente, quem colocou o implante fui eu. Não, mas eu digo assim, uma limitação do fato dela não querer tirar esse implante de maneira nenhuma. Se ela não quer tirar, a gente começa a ter que pensar em outras alternativas, né? Exatamente. Olha só, eu tenho não um pouco de dificuldade com isso. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso também, porque às vezes dá vontade de falar, então eu não faço, e mandar embora e resolver. Só que é isso que você falou, né, professor? Foi você que fez, então você queria resolver. Exatamente. Eu queria... Poxa, e outra coisa, cara, a gente nem se tocou que era tão feio, entendi? E a paciente ficou super feliz. Isso a gente observa, por exemplo, olha só, eu tenho aqui um estudo que a gente publicou em 2001 de casos de implantes unitários com hidroxapatita, e que esse lateral que a gente fez em 97, ele ficou muito legal. Tá vendo? Em 98, um ano, olha só, 2 anos, 9 anos, 15 anos, 18 anos, 20 anos, 21 anos, 22 anos, 22 anos, 23 anos. Perdeu o volume, mas o caso está muito razoável, cara. Tem 23 anos, sabe? Quem é que está comigo na sala, Diego? Calma aí. Como assim? Quem está aí? Tá todo mundo. Quem estava falando era a Luísa. É porque eu estou tirando e voltando o microfone para não atrapalhar. Tem vários alunos aqui que comentou com você. Luísa, quantos anos você tem? Eu, 31. A época do implante da paciente anterior. Que vergonha. 89 ela botou o implante e eu nasci. Pois é, cara. Complicado, né, bicho? Você sabe? Porque, repara, Luísa, na época que você nasceu, talvez o melhor padrão de comunicação fosse um telefone fixo. 90, você nasceu em 90 e poucos. Não, 89. 89, já tinha fax. Já tinha fax. Você botava o papel aqui e saía lá no outro país, cara. Então, repara só, tá? Faz um paralelo com os meios de produção, com os desenvolvimentos científicos, e vamos entender que esse é o começo do entendimento, tá? Que a gente não conseguiu terminar do que representa estética sobre implantes. Mas, poxa, 23 anos está muito razoável o caso. Nesse estudo também tem casos como esse, que eu considero como sendo má integração, prognóstico desfavorável. Mas esses são insucessos?
Ah, gente, não são não, porque os critérios propostos na literatura, esses casos que eu mostrei, eles vão de encontro a esses critérios. Eles conseguem, de uma certa forma, sobrepujar os critérios que foram propostos por Albrecht e colaboradores. Mas o que acontece? Olha só, está vendo aqui os 3 casos, um caso em 98, um caso em 2020, um caso em 95, um caso em 2019, o caso de 96 e o caso em 2020. Né? A gente pode criticar a estética dos casos. Vai de encontro aos critérios publicados por Albrecht em 86. O que ocorreu foi que a gente viu que, olha só, a gente tinha que trabalhar a estética. Né? E com isso, o que acontece? Os critérios mudam. A gente começou a mudar os critérios. Então, para mim, é importante lembrar que eu quero... Inclusive, né? É uma coisa... É muito importante de entender que a gente está num processo evolutivo da especialidade, tá? E que várias perguntas não foram colocadas previamente. Né? E vamos lembrar que, poxa vida, do ponto de vista dessa integração, clinicamente a gente vem de arcos edentados totais. Né? Isso é muito legal. E a gente começou a ver que o que a gente quer estética, né, é uma prótese P1, como nesse caso, que eu só vou reconstruir o dente. Né? É o que eu gostaria de ter. E para isso eu vou pensar baseado em simetria, em harmonia, o que a gente vê em estética, né? A entrada na década de 90 dos conceitos de estética no desenvolvimento da cirurgia periimplantar, né? Os parâmetros diagnósticos, pensando em papila e em contorno bucal, né? E a chegada de 2005 e 2009 com os índices que são mais usados até hoje, que vem a ser o Pink Stat Score e o White Stat Score. Né? A avaliação do Fullhauser de estética rosa, né? E a avaliação de Belser e de colaboradores também em relação à estética branca. E a intenção era criar índices mais objetivos, o que eu não acho que esses índices que são usados, o PES e o WES, né, são índices altamente objetivos. Mas é uma discussão muito legal da gente ter, principalmente nessa aula de tempo. O outro ponto interessante, quando a gente pensa no histórico da gente, e olha que barato, cara, que, poxa vida, quando eu dava aula de histórico, eu não falava de implantes ósseo-integrados. A aula de histórico parava em implantes ósseo-integrados. E hoje, a aula de histórico, a gente tem que abordar implantes ósseo-integrados e tem que abordar os diferentes desenvolvimentos multidisciplinares que vieram para compor um quadro de uma reabilitação de um paciente com implantes. O que a gente não conseguia entender no passado. Vamos lembrar que no passado, o cirurgião olhava panorâmico e falava aqui cabe implante, botava implantes e 6 meses depois apresentava o paciente ao protesista. Hoje eu não consigo fazer isso, sabe? Hoje eu penso na posição e estabilidade do implante, eu penso na reconstrução tecidual com enxertos ósseos e de tecidos moles e técnicas regenerativas, tá? E eu penso no manejo de prótese. Então, é uma tríade que eu tenho que usar para os meus casos. E para isso, tá? Dá uma olhada no passado, a gente começou a entender que tinha que ter um vedamento periférico do implante em relação à estrutura biológica. E para isso veio o conceito de espaço biológico. E o conceito de espaço biológico em implantes, né, é interessante porque o espaço biológico em dente ele é supraósseo, enquanto que em implantes, normalmente ele era infraósseo. Isso dá uma diferença tremenda na posição do espaço biológico. O outro aspecto é que, já no final da década de 90, no começo dos anos 2000, a gente começou a pensar em biocompatibilidade em túnel mucoso. Lembrando que biocompatibilidade em dente, quando a gente está fazendo prótese, ela é intracelular. Mas em implante, ela é transmucosa. Por quê? Porque ela vem da cabeça do implante lá embaixo até a aderência, adesão ou aparafusamento da prótese. E vários trabalhos da literatura, né? Por exemplo, trabalho de 1998, né? Esse é um clássico, né? De Abraham. E que faz uma análise histomorfométrica de diferentes componentes, tá? Sobre a adesão da mucosa em diferentes componentes. Então, são pontos importantes. O outro aspecto importante, repara, quando a gente trabalha com implantes imediatos, esse é um caso feito em 97, e esse caso tem uma sequência de
pontos históricos, tá? Por exemplo, você quer ver uma coisa? A primeira coisa que a gente tem de interessante aqui, a gente fez implante imediato, tá? Então, em 97, o implante imediato, obviamente, principalmente por um grupo de pessoas com uma estrutura científica muito forte, implante imediato não devia ser feito, né? E isso vale citar, é um grupo muito forte cientificamente que trabalhava com desenho de implante, que era de um passo único e que o pescoço do implante abria. Então, tudo que a gente não quer em estética é o que aquele implante tinha. E esse grupo de pesquisadores de alta qualidade só tinha esse implante para colocar, porque eles só trabalhavam com essa indústria. E com isso, eles ficaram com a visão, de uma certa forma, borrada, porque esse desenho de implante é péssimo para estética. E as metodologias usadas evoluíram tremendamente, e como eles só liam a literatura do grupo deles, eles não tinham uma visão da literatura como de um ponto de vista geral. Então, esse grupo ficou muito isolado, né? Ele era radical contra implantes imediatos, e esse caso especificamente, além de ter feito o implante imediato, o que eu fiz? Eu fiz uma captura da posição do implante no primeiro passo cirúrgico. E depois disso, deixei o implante submerso por 6 meses, tá? E nessa captura eu preparei um modelo da paciente e botei o implante no modelo. E com isso a gente pôde preparar um provisório para que com 6 meses, na hora que eu fizesse o segundo passo cirúrgico, eu não precisasse entrar com o cicatrizador, que eu entrasse direto com o provisório. Olha que interessante, gente. Caramba, como eu apanhei por causa desse provisório. Não pode botar o provisório. Eu falei, por quê? Tem que botar o cicatrizador. Todo mundo bota o cicatrizador. Eu falei, poxa, mas eu não quero botar o cicatrizador, quero botar o provisório direto. Por que isso não pode funcionar? Né? E aqui está o caso, 5 meses depois, como ele se apresenta, o resultado final, né? Horrível o caso, horrível. Esse caso foi um caso que, em 97, tá, foi visto por Sadum. E nessa época, Sadum estava escrevendo um artigo clássico de posicionamento de implante, que foi publicado em 99, né, que é o posicionamento tridimensional do implante para estética. E eu mostrei esse caso a ele e ele falou assim, Mário, o implante está mal posicionado. Eu falei, caramba, cara, olha só que situação. E aqui um outro caso do elemento 22, tá, que eu usei a mesma técnica, exatamente a mesma técnica, e o que aconteceu? Aqui eu tenho o resultado do caso. E, na minha cabeça, qual é a diferença do caso de 97, tá? Do elemento 12 e do elemento 22, que são 2 casos distintos? Por que num caso eu tenho um resultado estético muito bom e no outro caso o resultado estético interessante? E a gente vê isso, tá? Basicamente, por causa da posição de implante para estética. Então, esse é um artigo que pertence ao nosso histórico, porque foi pela primeira vez que se discutiu a seleção e a posição tridimensional ideal do implante para a estética tecido mole. E esse artigo foi publicado em 99. E esse artigo eu participei. Então, está aqui. Sadum e colaboradores recomendavam que você deixasse 2 milímetros do implante ao dente vizinho. 3 milímetros no sentido apicoronário, da onde? Da margem da prótese. E isso é uma mudança de paradigma tremenda, porque na época a gente colocava o implante em relação ao quê? Ao osso residual, porque a gente abriu o retalho, ou então a junção cemento-esmalte no dente vizinho. Então está novamente aqui, e o legal desse trabalho, né, que no final do trabalho, né, Sadum, Legou e Toati agradecem a gente, olha lá, né, acknowledgement, the authors mention their gratitude to Dr. Mário Grossman Brasil for his contribution in this discussion. Então, desde a época, a gente já discutia a posição de implante para estética e determinou em dados numéricos qual seria a posição ideal para evitar esse tipo de posição. E hoje, né, a gente, sem dúvida nenhuma, a gente trabalha com esse conhecimento biológico de estética, de posição de implante, né? Isso tudo é usado, por exemplo, na Smart, quando eles preparam nossos casos. Então, se o implante é um implante conimorse, se o implante é um implante com micro-roscas no topo, a gente vai deixar 1,5 milímetro do dente vizinho, né? Do ponto de vista apicocoronário, se o implante que tem mudança de plataforma, né, se é uma conexão
crônica, a gente vai, em vez de colocar ele 3 milímetros, como foi preconizado por Sadum, a gente coloca ele 4 milímetros da futura margem da prótese. E a gente... jovens, né? E, por exemplo, a gente teve que usar a regeneração óssea guiada. Então, dá uma olhada no caso, tá? Esse caso foi feito junto com a Adalto de Freitas. A gente usou as medidas matemáticas para a seleção do implante, para a posição do implante, a checagem usando a sonda milimetrada e o guia, né? A técnica de regeneração óssea, que hoje mudou completamente, né? A membrana era Gore-Tex com reforço de titânio. E depois disso, né, a gente chega a esse tipo de provisório, um condicionamento tecidual, a colocação dos núcleos sobre os implantes, a prótese colocada não tem papila. Tá? O que faz se não tem papila? Nada. Ah, doutor, vai ficar feio. Não faz nada. Espera porque a papila fecha. E é justamente isso que aconteceu. A papila fecha. Tá? Então, isso é muito importante. Nessa técnica de desenvolvimento de regeneração óssea, olha só que evolução tremenda. Agora eu vou mostrar um caso que foi feito pelo Ulisses, que é um grande companheiro meu, do Diego, do Igor, né, do Dudu. Diego, então, olha só, o Igor Ele preparando... vai falar de ROG com eles também depois. Pô, cara, o cara é o módulo bicho, de ROG. Diego. Cara, vou me inscrever no teu curso, sabia? Pô, cara, que assim, ele é muito bom nisso. Olha só aqui. Primeiro, olha a fineza do detalhe da técnica, né? A preocupação com o acabamento, né? Olha só a abertura e a nova colocação de material, nova membrana, né? E aqui preparação para a colocação dos implantes e o resultado de como o caso se apresenta. O que é muito razoável, tá? Mas não é perfeito, tá bem? 20 meses pós-operatório. E para isso, vamos dar uma olhada no caso nosso, que para fugir dessa situação, tá? A gente faz extrusão ortodôntica dos dentes. Fez a extrusão, no caso, em 2006, a gente abriu, colocou um biomaterial, né? Colocamos um conjuntivo, colocamos uma membrana, suturamos, deixamos submerso e depois abrimos para a realização da prótese e começamos a condicionar o tecido para que a gente tivesse papilha entre os dois implantes. E está aqui em 2007 o resultado final, 2007, 2010. Né? E será que hoje essa seria a mesma filosofia? Eu acho que hoje a gente pode trabalhar de uma forma muito mais conservadora, por exemplo, esse é um caso que foi feito junto com a Teleoral lá em São Paulo, né? A gente instruiu ortodonticamente os dois centrais, né? E a gente fez a extrusão dos dois centrais e colocamos os dois implantes em pontos diferentes em tempo. E depois disso foi feito provisório, guardado um período. E aí Vitor Clavijo já trabalhando, né, para melhorar o conceito de prótese da paciente. E aqui eu tenho o resultado do trabalho, como eu disse para vocês, é um trabalho feito junto com a Teleoral. É uma honra poder apresentar o trabalho realizado pelos Marcelos, né? E aqui a gente tem de onde a gente vem, para onde a gente vai, né? Lembrando das alturas, usando como referência a ponta dos caninos, né? Para mostrar o que a gente ganhou para essa paciente. Está perfeito, não está, mas é muito razoável, lembrando da situação da paciente. Esse é um acompanhamento de 18 meses. Bom, eu acho que a história da gente permitiu também com que a gente usasse implantes de uma forma, tá, que nem sempre seria analisado dentro da caixa. Então, é uma honra poder mostrar esse caso para vocês. É um caso que foi feito junto com o Igor Paulinelli. A paciente chegou já com um implante e uma prótese dentro gengival do elemento dentário. Está aqui como o caso se apresenta. E o Igor, então, preparou uma prótese removível para ela, né? Olha a velocidade do caso. Ela entrou em ortodôntico para alinhar os dentes. E, em seguida, o Vitor foi, repara, os dentes estão próximos, os implantes estão próximos, mas não se tocam. Eles não foram colocados para serem apoios de cada dente, né? E o Igor aqui vem parafusada, e aqui está a instalação dessa prótese, tá? Como o Igor viu, né? E como o caso se apresenta antes e depois de ser feita a cirurgia. Essa é a situação do paciente, como ela se encontra,
né, no dia 16/7/2020. Né? O trabalho é fixo e é uma prótese dentro gengival. E aqui a gente tem a paciente em linha máxima de sorriso. Deixa eu só dar uma mudança aqui rapidinho numa coisa, gente. Então, eu acho que, do ponto de vista histórico, né, a gente observa histórico em termos de diagnóstico, em termos de metodologias de planejamento, em termos de inter-relação interpessoal, em termos de inter-relação entre os colegas, né? E, para terminar, tá, deixa eu só mostrar para vocês como a gente tem trabalhado em casos unitários, né? E o que a gente faz, basicamente? A gente evita de extrair elementos dentários que estejam, de uma certa forma, com possibilidade de ser mantidos na boca, né? A gente, quando a gente pensa em colocação imediata de implante, a gente pensa em vários princípios, né? Princípios, por exemplo, a estrutura óssea, né? O nível de osso, a posição da estrutura gengival, a possibilidade de colocação do implante ter estabilidade primária, né? Vários outros aspectos. Então, vamos dar uma olhada nesse caso para a gente acabar essa apresentação. Paciente com fratura, tá? Sem osso na vestibular. Está aqui, então, a sondagem feita no sentido palatino. E aqui a gente vê, tá, a extração sendo realizada. Sempre a checagem em milímetros do elemento dentário, a colocação do implante na posição correta, a seleção do implante, a colocação de um biomaterial entre o implante e o gap, né, a evidência científica do trabalho. E sobre esse aspecto, eu gosto muito de colocar enxerto conjuntivo, porque vai descompor muito bem. E aqui o conjuntivo sendo instalado, e repara o nível gengival, e aqui o desenvolvimento do caso, a moldagem que foi feita pela Karen Egger, e aqui o Bocabella trabalhando na prótese, né, e uma visualização com luz polarizada para seleção de cor, como o caso se apresenta, e aqui o determinante, né, da cimentação da Karen e o trabalho terminado. Lindo. Acompanhamento em 2018, né, 2019 e final de 2019, né, 18 meses e agora 21 meses sem a mudança de conceito atual do que representa uma colocação imediata de implante, gente. Então, eu acho que a gente hoje pensa na posição e estabilidade do implante, em técnicas. Isso tudo vem da origem de uma observação clínica, de que aquela câmera de microscopia óptica ficou grudada no osso do coelho. Diego, obrigado pela possibilidade de estar aqui mostrando o material. Tá? Eu tenho certeza que isso vai gerar trocas fantásticas entre a gente. Eu sei que você é um cara muito crítico e eu aguardo seus comentários, mas na hora que a gente estiver tomando um vinho, tá? Eu adoro com as pessoas que eu sei que você me ama, por isso que você fala que eu sou um crítico, né? Porque os outros falam só que eu sou chato mesmo. Mas não te acho, não, tá? Eu sei que eu perturbo. Não te acho mesmo, cara. Não te acho mesmo. Sabe, acho do caramba quando chega você, Igor, por exemplo, quando você chegou lá com a gente, de repente você pega alguma coisa e, cara, uma vivência do caramba, um garoto extremamente novo com uma vivência dessa, cara, é muito bom estar com vocês, tá? Obrigadão aí, galera. Tem alguma pergunta que eu possa ajudar? Mestre, deixa eu só cara, te agradecer. Eu sei que para a galera foi muita coisa, né? É bom que ele já tocou em vários aspectos que a gente vai falar ao longo do curso. Falou de critérios de estética, falou de implante imediato, falou de muita coisa. Eu acredito que seja o melhor pontapé inicial impossível, tá? Para mostrar para vocês o que é possível ser feito aí. E, cara, uma honra absurda, mestre. Muito, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pela possibilidade de estar falando aqui para os alunos. Eu sei o quanto eu batalhava desde o início ter a oportunidade de te assistir nos congressos e tudo mais. Mas é sério, cara. O Marcos saiu da sala agora, eu acho, mas quem me levou para ver a primeira aula sua foi o Marcos. Ele estava no SEX, aí teve um evento Marcos, lá. Esse cara não gosta de você não, bicho.
E o Marcos falava, ele falava, Diego, você tem que assistir o Mário é sinistro, tu tem que ver os casos dele. Eu lembro, cara, isso há mais de 10 anos atrás. Pô, cara, você vê quanto tempo eu tenho pago ao Marcos para falar de mim. E, pô, eu só tenho a te agradecer, mestre. Pô, Diego, parabéns pela iniciativa do curso. Eu acho que a gente precisa de você dando curso todo dia, o ano inteiro, cara. Porque, cara, você é um professor nato, você tem um conhecimento fantástico. E, Diego, para mim foi uma honra. Acho que uma das maiores honras que eu tive foi estar com aquele grupo, tá, na EAO, para a gente poder apresentar. Cara, que delícia. Sabe que eu sou eternamente grato por você ter pensado em mim. Eu sou grato, cara. É muito importante ter alguém que chegue lá, porque, olha só, várias vezes a gente chega lá e a gente é ignorado. Então, chega alguém lá com conhecimento, com simplicidade, com humildade, com vivência clínica. Pô, cara, é uma delícia saber que, poxa, esse cara está aqui comigo, cara. Eu tenho acesso. Deixa eu contar para vocês, gente. O Mário, quando houve a conversa, quando houve o convite para que vocês não sabem muito bem da história, mas na verdade ano passado eu, Mário, Arthur Belenova Júnior, Guto Giordani, Jamil Chabili, todos nós tivemos num congresso, o maior congresso, mais importante congresso do mundo de implantodontia. Nós tivemos um dia nosso falando lá. Foi o ápice da minha carreira, da minha trajetória docente. O ápice ainda não chegou, Diegão. Eu falo que eu não acho possível superar aquilo ali. Mas eu lembro do dia que o Mário me ligou e que ele precisou, obviamente, ali me testar se eu ia sustentar bem, né, a aula em inglês. Só que o Mário, ele acorda muito cedo, gente, tipo, muito cedo mesmo. Então, acho que ele deve ter ficado ainda algumas horas esperando para ver, tipo, uma hora possível de ligar. Aí ele me ligou às 7 horas da manhã. Eu não lembro. Você me ligou às 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã, atendo o telefone. A primeira pergunta dele, né, ele falando, Diego, e você sustenta uma aula toda em inglês? Eu falei que sim. Quando eu falei sim, ele virou até aquela SAP e ficou conversando comigo em inglês. Às 7 horas da manhã, que o meu cérebro ainda não tinha nem começado a funcionar. E ele conversando comigo em inglês para saber se eu iria conseguir dar aquela aula. Eu lembro de desligar o telefone, você ainda falando, isso ainda vai ser formalizado, não sei o quê. Eu lembro que eu desliguei o telefone, eu ficava olhando para os lados, assim, tentando entender o que tinha acontecido. Muita maluquice, né, cara? Pô, Diego, porque olha só, eu sempre fui teu fã, cara. Eu acho que tu tem um material fantástico, você tem um conhecimento extremamente diferenciado. E a questão é saber como é que a gente faria, porque eu não podia botar alguém para traduzir. Então, a única dúvida que eu tinha do teu trabalho era se você teria condição de sustentar em inglês. Pô, cara, e foi aquela sessão foi, olha só, vocês alunos entrem, tá, na EAO e vejam as avaliações das sessões, e a sessão que o Diego participou foi a sessão que foi considerada a mais valiosa dentro do Congresso da Associação Europeia de Osseointegração, tá? Em Portugal. E a gente mandando em inglês. Diegão, cara, a gente ainda vai beber muito isso, pode ter certeza. Pô. E um dia, uma experiência maneira para vocês terem é ir no EAO com o Mário, porque assim, todo mundo conhece o Mário, tipo assim, as pessoas e é muito engraçado, porque ele vai apresentando as pessoas e é cada um de uma nacionalidade diferente. Cara, é uma doideira, o Mário conhece todo mundo de todo mundo mesmo. Pô, bicho, eu tenho 30 anos indo aos congressos todos os anos, cara. Os caras já olham para mim e falam, aquele arroz lá. Mário, muito obrigado. Obrigado aí, galera. Um beijo para vocês. Só tenho a te agradecer. Um beijo enorme. Gente, qualquer coisa, tá? Quiser falar comigo, fala com o Diego. Te marca aí, tá? Desculpe estar agitado assim. Um beijo para vocês. Beijo, obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Gente, eu vou pedindo para a Bruna entrar, que ela estava na espera aqui. Deixa eu mandar mensagem para ela. Deixa eu só mandar. Cara, eu amo o Mário. Olha só, gente. Eu sei, a gente estava até conversando aqui com a Adriana sobre... É muita informação. Sei que para quem não tem contato, gente, era muita coisa. Eu fiquei até com medo de fazer o curso.
Não, então, e a gente está falando, o que eu gosto muito dele, que foi mostrando, é bem do básico ao topo da cadeia alimentar, que eu falo, tá? Eu estou trabalhando com eles, e aí, por exemplo, eu falo muito com o filho dele, eu falo, você está acostumado muito com o topo da cadeia alimentar, com o detalhe do detalhe do detalhe. E aí fico brincando, falei com ele que cada local, cada paciente é um paciente. Deixa eu só botar aqui, pode clicar no link. Cada paciente é um paciente, cada realidade de clínicas que você trabalha e tudo mais, mas e é muito legal estar trabalhando com ele, o quanto ele e o grupo, né, exigem cada vez mais de estética, até pela experiência que ele tem nisso. Ele tem um livro espetacular que eu recomendo a vocês também, que é o 1121, que é um livro de pododontia. Mas, óbvio, a mensagem que eu mandei até a Adriana é para todo mundo. Relaxa, a ideia era só dar um brilho, só para mostrar para vocês o que é possível trabalhar. Uma das coisas que eu amo no Mário e que eu admiro muito é a capacidade que ele tem, assim, enquanto ele estuda, esses artigos todos que ele citou para vocês são artigos que ele conhece de cabo a rabo, e o mais engraçado, ele conhece pessoalmente os autores, e eu acho isso muito legal. Mas como eu disse para a Adriana, relaxa, tem muita coisa de curso pela frente, não é para ficar ansioso por tudo que viu, porque é muita coisa que ele falou, de posição de implante, de parte estética, relaxa. Era só para dar um brilho mesmo para vocês nessa parte. E eu também fiz um convite para uma amiga, para uma grande amiga que eu admiro bastante. Cada vez que eu vejo o potencial numa pessoa tão pequenininha, com uma capacidade tão grande, a Bruna, eu pedi para ela o seguinte, tá? Porque eu normalmente no finalzinho dessa aula de história, com essa integração, eu entro falo um pouco sobre como confecciona mesmo o implante. E se vocês viram ali, o Mário comentou uma parte, eu sei que foi tanta coisa que ele falou, mas na hora que ele estava falando sobre a equipe do Brademar, por exemplo, ele citou sobre o Cássio, né, o engenheiro que foi responsável muito por criar aquele formato e tudo do implante. A forma era um torno manual, hoje em dia a gente tem tornos industriais. E eu sempre cito um pouco, e como eu comentei para vocês que eu quero ver se marca uma ida da turma lá para Sim, eu acho que é uma experiência muito legal. Eu tive a oportunidade, como eu falei para vocês, de ver fábricas, tanto dentro quanto fora do Brasil. Eu gosto bastante de ver o processo da produção disso. E aí eu fiz o pedido para essa professora fofa e super capaz e competente, que é a Bruna, só para bater um papo bem rápido com vocês, gente, só para mostrar algumas coisinhas sobre o tema. A gente, na verdade, está invadindo, ela tem um paciente daqui a pouco, então vamos só roubar esse tempinho dela aqui. Eu vou parar de falar para ela poder apresentar essas coisinhas para vocês. Quando terminar, eu vou voltar a falar algumas coisas biológicas ali da ossa-integração. Bruninha, como é que está o microfone aí? Pode clicar aí para ver se está te ouvindo. Oi. Oi. Muito, muito obrigado por aceitar o convite assim em cima da hora. Imagina, eu que agradeço de novo o convite. Oi para todos. Eu não sei se. Eu acho que eu não sei usar esse aplicativo ainda, ele é novo. Eu tenho usado bastante o Zoom ultimamente, mas eu não estou vendo ninguém, só você, Diego. Relaxa que a maioria está com a câmera desligada também, não fica preocupado com isso, então não. Tá bom. Então, oi para todos aí. Obrigada novamente pelo convite. Ele falou que uma pessoa pequenininha, não é difícil ser pequena perto do Diego, né, gente? Mas tudo bem, aqui no caso é 8,80. E eu tenho um paciente realmente daqui a pouquinho, mas eu acho que o que a gente tem para falar é um bate-papo bem rápido. Ele me contou um pouquinho do dia hoje de vocês, então de manhã teve um histórico pré-Branemark, e de tarde vocês tiveram agora já pós-Branemark, com o fenômeno da ossa-integração. E aí, fazendo esse gancho para o titânio mesmo, né? Eu vou complementar a apresentação aí do Diego. Eu sou clínica, eu estou aqui no meu consultório, daqui a pouco eu tenho paciente, então, assim como vocês, a gente coloca o bumbum no mocho, mas atualmente eu divido a minha carga horária hoje clínica com um trabalho dentro da empresa Sim, e por isso eu estou ali no chão de fábrica. Agora, na verdade, nem tanto, porque a gente está em home office nos dias que deveria estar lá. Mas eu acabo trabalhando dentro da fábrica mesmo, ali com o pessoal do torno, produção, metrologia de controle de qualidade. Então,
realmente vale super a visita, ainda mais vocês aí do Rio, eu acho que sei lá, dá para alugar um ônibus e vir a galera de excursão aí um fim de semana, Diegão. Organiza essa festa aí, já faz uma visita científica na Sim, já emenda com a balada, volta só no outro dia. Gostei. E vale super a visita para os que ainda não conhecem. Então, o que a gente tentou trazer para vocês aí nesse comecinho de curso para enxergar e ter essa noção é um pouquinho de como isso é produzido. Então, antes de eu ficar falando mais do blá, 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 eu não sei se eu consigo compartilhar minha tela, mas eu tenho um vídeo. Passa o mouse na tela, vai aparecer ali embaixo uma câmera, um microfone e um quadrado. Aqui. Isso. Show. Vou tentar. Será que eu consigo compartilhar? Aqui está aparecendo para eu compartilhar só minha área de trabalho. Isso. Clica na área de trabalho, que aí depois você abre o teu Keynote, essas coisas. Eu consigo, eu compartilho, na verdade, a tela toda, né? Isso. Não é por arquivo. Porque, na verdade, tem por arquivo, mas às vezes, acho que é só pelo aplicativo que tem por arquivo. Se tiver no Eu acho Chrome. que você tem... Você tem que habilitar aí alguma coisa para mim? Tenta de novo, porque do Mário eu não precisei mudar nada. Vê se você consegue. Clique em compartilhar esse trabalho. Aí, agora parece que foi. Foi. Você está se vendo? Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui o videozinho para vocês. Ele tem um áudio que talvez vocês não escutem. Eu vou tentar desconectar meu fone aqui. Quem sabe o áudio... Aí a gente consegue ouvir pelo... Vamos ver. Então, vamos lá. São 5 minutinhos aí, mas dá para ter uma noção super boa do processo industrial aí. E depois eu falo um pouco mais. Se puder, aumenta um pouquinho o volume. No máximo. Bruna, você consegue voltar ao vídeo? Porque, na verdade, o áudio não está indo, aí, de repente, a gente vai mostrando para eles um pouco do... Falando mesmo. Bruna? Ela desligou dela. Consegue voltar ao vídeo? Não sei se ela está me ouvindo também. Bruno, Diego, lembra que ela falou que ia desligar o microfone dela? Então, mas acho que ela acabou tirando o áudio também. Oi, Bruna. Então, tá dando para ver, mas como não tá dando para ouvir, volta o vídeo, que aí eu vou tentar descrevendo também um pouco sobre cada coisa que você está vendo, porque o áudio não tá vindo. Ela mandou no WhatsApp aqui, vamos ver se... Você tá vendo minha imagem aí ou só minha voz? Eu vejo essa imagem também. Ah, tá. Então... Vocês estão ouvindo a minha voz? Agora sim, estão ouvindo sua voz. Então, aí já que... Então eu vou abaixar o som que está só para mim e aí eu vou descrevendo. Essa parte inicial está mostrando parte dos tornos. Atualmente, assim, tem mais de 63 tornos. Então, essa parte é realmente a fábrica. E aí, não sei quem conhece outras fábricas, mas ela é limpa desse jeito. Ela, inclusive, é uma referência. Outras grandes empresas acabam visitando esse processo industrial. Isso é um trabalho muito forte. A gente segue a ideologia de chão de fábrica, que a gente fala da Toyota automotiva. Então, a equipe de engenheiros que antes eram da Toyota, hoje não, né? Há mais de 5 anos trabalham na Sim. Então, eles trouxeram todo esse background que eles tinham de grandes automotivas para a empresa. Agora já mudou, a gente já está na sala limpa.
Então, as barras, depois eu dou uma resumida, né? Mas os implantes, eles são usinados através de um desenho naquelas máquinas iniciais, no torno. Depois disso, eles vão para o processo de limpeza e tratamento de superfície. Isso que vocês estão vendo agora é uma máquina que chama Elma. Ela foi feita especialmente para essa finalidade. Então, os implantes por lote acabam passando em banhos ácidos, assim que é feito na SIM. Vocês estão vendo que ela entra em algumas imersões. A primeira imersão é para limpeza, a segunda imersão já é o início do duplo ataque ácido. Então, ela passa por 2 ácidos para poder, por processo de subtração e corrosão, fazer o tratamento de superfície, deixando ele moderadamente rugoso, que é o preconizado em literatura. Depois que eles passam por isso, alguns implantes passam por um processo adicional de tratamento de nanosuperfície, outros não, depende da linha, eu posso falar um pouquinho quando acabar o vídeo. Mas aí eles vão para um outro processo que é totalmente automatizado, que é esse robô agora que vocês estão vendo, que também foi uma máquina desenvolvida especialmente para a empresa, de acordo com a necessidade, que é para poder fazer a emblistagem do implante. Então, não tem toque manual em nenhum desses processos, a gente só precisa realmente de uma pessoa para abastecer as máquinas. Depois que passa pelo tratamento de superfície, ela vai para esse segundo robô aí que vocês estão vendo, da Epson, e eles colocam dentro dos blisters do implante, nessa primeira embalagem, o implante dentro, tampa, e o tapa-implante nesse bonezinho. E essa luz que vocês estão vendo agora é uma câmera. Essa câmera, ela consegue fazer o escaneamento do implante para ter certeza de que não vai ter confusão nos lotes. Então, aquele lote que está abastecido dentro da máquina é realmente o que está sendo embalado. Então, além de todo o processo de inspeção, cada passo da embalagem que tem isso, ele acaba passando por um escaneamento para poder confirmar que ele está dentro das medidas e dos padrões preconizados. Depois eles vão para a última bolha, que é essa máquina, onde eles são todos emblistados nessa última parte plástica, que eles chamam de TIVEC. Isso é o que garante a esterilização dele fechada, né? O selamento dele fechado. Aí é selado isso daí, e eles vão para a embalagem final, que é a caixinha que a gente recebe quando a gente faz a compra de algum produto. Também é colocado de forma automática, e aí essas caixinhas, elas são fechadas, e por uma marcação a laser é feita a identificação do produto. No final de toda essa esteira, a embalagem é conferida novamente, se todas estão com o produto dentro, e tem uma última câmera que registra o lote do produto. Então, tem uma quantidade, essas caixas cabem 50 peças por caixinha, e aí é a expedição, que seria o controle de estoque. Ela também tem todo um controle como de supermercado, então o primeiro produto que entra é o primeiro que sai, a gente chama de sistema FIFO, que é First In, First Out. Então, até para ter o controle de data de validade. E esses carrinhos que vocês estão vendo com uma tela na frente, é onde é feito o pedido. Então, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? No mundo, na verdade, a gente trabalha por distribuição, que é mais fácil, mas em qualquer lugar do Brasil onde é imputado o pedido de vocês, cai direto nesse sistema da expedição. E aí ele é... Vou continuar agora para vocês me verem. Aqui. Pronto. Eu interrompi minha tela. Vocês estão me vendo ou não? Ou estão vendo o Diego? Então, finalizando aí essa parte da expedição, todo o pedido que é feito, ele cai diretamente nesse sistema, e aí é como se fosse o Waze Só um segundo, é que eu parei de te ver. Você está conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver, Bruno? Eu acho que a sua câmera está desligada agora. Eita. É porque pelo Chrome ele desliga a câmera quando compartilha. Agora foi. Estava desligada mesmo. Então, pronto. E aí, esses carrinhos, eles fazem um caminho único. Então, ele já é programado para que, de forma reta e linear, o pedido feito, a pessoa só vá uma vez e já consegue fazer o pedido. Ela retorna pelo outro corredor para não ter confusão dentro da expedição e isso poder dificultar ou acabar indo o produto errado para vocês num eventual pedido.
Então, na verdade, assim, é um processo de 5 minutos, é um videozinho de 5 minutos que resume bem um processo, mas se a gente pudesse falar, né, ele não mostra, por exemplo, o estoque de matéria-prima, até porque não é uma coisa tão bonita da gente conseguir ver, mas as barras de titânio, elas parecem canudos, assim, de titânio. As varetas, né? Isso, são umas varetas bem compridas, cada barra aproximadamente é possível, depende do comprimento do implante, mas um comprimento médio aí de um implante de 13 milímetros, cada barra consegue fazer 100 implantes. E aí tem o estoque desse depósito, os tornos eles são abastecidos com essas barras, e aí é feita uma programação através da engenharia, onde por decréscimo também e fresas, eles vão dando a geometria para os implantes. Deixa eu só comentar aqui, Bruno, para vocês terem uma noção, né? Como se fosse uma vareta, imagina, só que de não sei quantos metros, né? A vareta, elas ficam todas estocadas, e aí, como ela falou, né? Eles pegam essa vareta gigante e encaixam lá no torno. E aí o torno tem a configuração do desenho do implante, e aí a fresa do torno vai desgastando esse formato, né, pré-definido, ele vai desgastando e aí vai desenhando o implante, primeiro por fora, né, depois ele desencaixa e vem e faz o desenho também por dentro. É muito interessante isso. Leva quanto tempo um implante ali? Na verdade, o processo todo, né, desde o processo da usinagem do implante é muito rápido, é coisa de segundos. Dentro da fábrica, o processo entre o implante ser usinado e estar embalado, ele demora 16 minutos. Isso daí foi uma coisa que, logicamente, não. Isso eu tô falando da Sim, tá bom? E mesmo assim, a própria Sim, há 5 anos atrás, esse processo demorava quase um dia. E aí, a última vez que eu tinha, quer dizer, na primeira vez que eu fui lá, era um processo bem mais manual. Isso, assim, nos últimos 4 anos, assim, investiu muito nessa parte de automação e tecnologia para deixar o processo muito mais rápido. Então, eles reduziram o que demorava quase um dia para 16 minutos. Porque antes, o próprio processo dos banhos ácidos, eles eram de forma manual, era uma pessoa realmente que passava, depois colocava numa peneira, era uma coisa, assim, empresas menores ainda trabalham dessa forma, né? Mas agora lá já é tudo por robô. O único processo que ainda tem uma pequena parte manual lá dentro da sala limpa é a aplicação da nanosuperfície do Nitite, porque ele é muito preciso, ele tem que trabalhar através de pipetas, então por isso que vale a pena uma visita completa para entender realmente isso, que é muito interessante. Mas por ser muito preciso a aplicação dessa nanosuperfície, ainda depende de uma pessoa para poder fazer isso. Então, ele acaba sendo um dos implantes mais demorados, digamos assim, né? O Unitite USW Plus acaba sendo um processo um pouquinho mais demorado para finalizar devido a esse passo adicional da aplicação manual da nanosuperfície. Mas todos os outros, eles seguem exatamente essa linha aí que eu mostrei para vocês. Uma coisa que é importante falar também é sobre a esterilização deles. Eles não são esterilizados dentro da Sim, a Anvisa não permite. Existe uma empresa que só faz isso. E eles são esterilizados dentro da própria caixa. Aquela caixa de papelão mesmo, final, ela sai um caminhão de dentro da empresa carregado dessas caixas. E aí é um caminhão de carga, essa carga é colocada numa esteira enorme. E quando sai do outro lado, passa raio gama. E quando ele sai do outro lado, já está tudo estéreo. Aí a carga volta para o caminhão e eles trazem para a empresa de novo. Bruna, então, isso tinham mudado algumas regrinhas, né, dessa esterilização lá. Ficou mais caro, eu acho, não foi, para esterilizar ou não? Soube que mudou nos últimos anos algumas coisas lá. Na verdade, ficou mais caro. E aí o que acontecia, todos os dias a gente mandava a carga para esterilizar. E aí agora, mesmo que a carga, a gente pagava um tanto para essa empresa e a gente podia mandar de forma assim, deliberada, isso. Agora precisa atingir um mínimo de peso carga. Então, antes o que a gente conseguia, todos os dias a gente mandava material. Agora, se eu não me engano, vai toda quarta e sexta-feira só, porque a empresa fica em Campinas, então é no interior de São Paulo.
E é aí por ela radiação demora, mesmo que é por raio gama. Ela demora uma média de 7 a 10 dias entre ir e voltar estéreo para a expedição. Isso atrapalha bastante a logística, né? Às vezes atrapalha a velocidade de reposição da peça no estoque, um pouco. Mas é porque realmente era um custo inviável continuar mandando todos os dias. A gente teria que repassar esse custo para todos os produtos, sim. E aí todo mundo ia reclamar. E todo mundo esteriliza no mesmo lugar, né? Grande parte, né? Grande parte. Eu acho que as outras empresas, as de São Paulo, com certeza. As empresas do Sul, eu acho que elas esterilizam em outra muito parecida com essa, que chama Embrarad, que faz pra gente, mas regional, porque é mais fácil essa logística, né, de não ter que demorar dias para um material chegar lá e depois dias para esterilizar e voltar. Então, é para ter uma agilidade e rotatividade no estoque mesmo. E é até bom para explicar, gente, que implante não, assim, por algumas pessoas isso é óbvio, para outras não, né? Muitos de vocês nunca tiveram contato, não têm noção disso. Implante não pode ser esterilizado, tá? Você não pode chegar a esterilizar o seu implante no consultório. Às vezes para a gente que está acostumado, é uma coisa óbvia, mas a primeira vez que um aluno meu me perguntou isso, fazia sentido ele perguntar. Ele esteriliza as coisas dele, né? Normalmente ele nunca tinha imaginado não poder. Então, eu gostei que a Bruna entrou no assunto da esterilização, que é uma coisa para vocês entenderem. Você não pode chegar a esterilizar o seu implante na autoclave, você não vai estar esterilizando ele de verdade. E usar, né, novamente, isso não só não vai funcionar, como isso não é permitido, tá, pela vigilância sanitária. Sim, é uma esterilização diferente, feita por raio gama. E aí a gente garante, através dessa esterilização, que ele está, se o lacre, né, a bolha plástica com o lacre não for violado, ele tem uma garantia de 4 anos. Em breve a gente vai conseguir aumentar para 6, a gente já conseguiu provar que não tem alteração nenhuma, o que clinicamente para a gente é ótimo. Porque às vezes a gente tem aquele implante no estoque, uma medida não muito convencional, acaba até esquecendo dele um pouquinho lá, e quando vai ver, sei lá, venceu. Então, enquanto mais a gente conseguir aumentar o tempo de validade do implante, clinicamente para a gente é melhor ainda. Perfeito, exato. Né? Tem uns tamanhos que a gente quase nunca usa, né? Então ter ali a gente chama de carta na manga, né? Aqueles implantes de carta na manga que vale a pena bastante utilizar isso. Você pode falar um pouquinho sobre... Porque, assim, tem o duplo ataque ácido, né? Que eu vou entrar no aspecto de superfícies um pouquinho com ele já, mas eu vou aproveitar ainda que você tem uns minutos ainda para falar com a gente. Você se importa de falar um pouco sobre o tratamento de superfície do Unitight? Que eu vou explicar tipos de tratamento já, mas aproveitar você aqui para citar um pouco para eles sobre isso. Então, vou resumir. É claro que vocês vão ter aulas bem específicas. Eu acho que merece um dia de atenção, porque isso faz total diferença no nosso dia a dia clínico e na escolha do implante. Mas o tratamento de superfície, ele faz muita diferença no nosso sucesso clínico atualmente. E todos os implantes da SIM ou outras empresas trabalham com banhos ácidos, algumas outras trabalham também com jateamento de plasma de titânio, jato de areia, enfim, não importa qual seja esse método, mas a finalidade é que ele consiga deixar a superfície do implante moderadamente rugoso para ter uma melhor adesão da primeira camada de fibrina, enfim, um pouquinho de biologia óssea que acho que talvez também vocês tenham aí no curso. O que tem de diferencial na superfície do Unitight e da linha SW Plus? Além deles passarem por esse processo dos banhos ácidos, onde altera a micro-rugosidade do implante, eles passam por um processo adicional, que é a incorporação de nanopartículas de hidroxiapatita. Então, a hidroxiapatita, como muitos já conhecem, até por conta de biomateriais e tal, mas também é produzido de forma endógena por todos nós, compõe a estrutura óssea e esmalte dentária, né? Grande parte da estrutura inorgânica do nosso corpo. Foi possível fazer o isolamento e sinterização disso numa camada nano. E aí são cristais de hidroxiapatita muito parecida, que mimetizam muito a do tecido ósseo, e isso é incorporado sobre a micro-rugosidade do implante. E para que serve isso? Então, por conceito em literatura, nanoativação, seja do que for,
é a gente incorporar partículas nano para maximizar o efeito desejado. Como no implante, o efeito desejado que a gente quer é osseointegração. Vocês tiveram aula disso, acho que o dia inteiro. Quando a gente incorpora essa camada nano no implante, a gente consegue maximizar o efeito